Olá, família! Sejam bem-vindos de volta. Que bom ter a sua companhia nessa manhã. E vamos juntos para mais um dia de aprendizado juntos. Cada dia a gente tem descobrido coisas novas, novos princípios, aplicado coisas novas à nossa vida e crescido em sabedoria. E algumas sabedorias muito práticas, né? Muito conectadas com relacionamentos, sabedoria relacional. E nós vamos lidar hoje com uma bem prática, bem relacional e eu acho que muito relevante para mim e para você, porque são coisas que batem na nossa porta de tempos em tempos e nem sempre nós sabemos como ou temos a estrutura para lidar com essas situações. E hoje eu quero olhar contigo um princípio muito interessante que aparece no capítulo 19. Olhando um pouco mais à frente aqui, nós estamos olhando no versículo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre paciência e a capacidade de ignorar ou deixar de lado as ofensas que às vezes aparecem, né, na nossa trajetória de vida. Vamos junto olhar o texto? Aí a gente vai descascar juntos. Olha só. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Olha que interessante. Tem uma ligação causal aqui, né? Então, cara, sabedoria gera paciência. Paciência está ligada à sabedoria. A gente poderia dizer que talvez a impaciência também esteja ligado à falta de sabedoria, ok? Mas olha a continuação. E a sua glória, glória do homem paciente, do homem sábio, né? A glória, ou um momento alto, né? Um ápice dessa vida dessa pessoa, é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória do homem é ignorar as ofensas. Olha que interessante, tem duas ligações aqui de resultados da sabedoria que são práticos na nossa vida e que tocam em relacionamentos e a forma da gente se comportar, a forma da gente viver e assim por diante. A sabedoria ela deve produzir em nós uma paciência maior. E ela deve produzir em nós também a capacidade de ignorar ofensas. Vamos falar sobre isso? Vamos descascar isso aqui juntos um pouquinho? Primeira coisa, que a sabedoria deve gerar paciência. Isso é razoavelmente fácil de a gente compreender, né? Porque a gente sabe que às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. E essa paciência a gente pode levá-la para dois lados, né? A paciência de não ser apressado, seria uma forma, mas também, eu acho que no contexto aqui um pouco mais apropriado, a paciência com outras pessoas, porque daí ele está falando sobre ignorar ofensas, está falando dentro de um contexto de relacionamento com outros, ok? Então, nesse sentido, a sabedoria do homem lhe dá paciência, paciência com outras pessoas. Seria uma forma de a gente aplicar e pensar sobre esse texto, né? Paciência para não ser apressado, porque a gente aprende com a sabedoria que as coisas nem sempre funcionam do jeito que a gente imagina e às vezes, né, as coisas mudam ao longo do caminho, às vezes mudam para melhor. Então, graças a Deus por isso. Mas também nos dá paciência, porque nós passamos com a sabedoria, entender que a gente não deve só cobrar as pessoas, que eu não mudo pessoas cobrando elas, que eu não posso, inclusive, mudar outras pessoas, eu só posso mudar a mim mesmo, né? E a gente vai, com os anos e com a experiência, aprendendo que muita coisa, um dia nós fomos assim, e a gente tem mais paciência e mais graça com as pessoas que estão passando pela mesma coisa, né? A sabedoria, ela deve trazer para nós um senso de paciência com as outras pessoas por muitos motivos. Um deles, muito importante, gente, que vale a pena salientar aqui, é o seguinte, e a gente já falou sobre isso um pouco no passado, que se de fato estou me tornando mais sábio, eu devo também estar me tornando mais humilde. Porque não é tanto sobre
à medida que eu vou descobrindo mais verdades, vou me tornando mais sábio, eu vou percebendo o quanto eu não sei ainda. Aí, quando eu me deparo com alguém que também não sabe ainda, também não resolveu alguma coisa da vida ainda, eu consigo ser mais paciente. Por quê? Porque eu estou crescendo em sabedoria e compreendendo o quanto eu não sei ainda, ou quanto eu não faço ainda daquilo que eu já sei. Né? Tem aquela frase famosa, né? Não é o que eu sei que me preocupa, ou, aliás, não é o que eu não sei que me preocupa. É o que eu já sei, mas não faço. Né? E quanto mais a gente vive, mais conhecimento a gente tem, geralmente, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais saliente se torna o fato de que a gente tem mais conhecimento do que a gente tem ação. A gente sabe mais do que a gente obedece, né? A gente tem mais consciência da verdade do que a gente, às vezes, segue a verdade, porque somos humanos, falhos, estamos todos em processo e assim por diante. Então, isso deve gerar uma paciência maior. Porque eu começo a perceber o quanto eu ainda preciso ser trabalhado. Quanto ainda tem coisas em mim. Eu devo ter um senso também, à medida que eu vou crescendo em sabedoria, de um autoconhecimento maior. E se eu tenho autoconhecimento verdadeiro, eu sei daquilo que eu sou capaz, se eu não me cuidar, né? Eu sei do mal que existe em mim, que, cara, pela graça de Deus, eu estou crucificando todos os dias, né? Mas a autoconsciência, eu me tornar conhecedor de mim mesmo, também deve revelar para mim as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas dificuldades, as áreas em que eu não sou bom, né? E isso deve gerar maior paciência. Normalmente, quem é muito impaciente, muito intolerante, por exemplo, é um jovem ou adolescente, né? Já viu? Síndrome do jovem adolescente com os pais, né? Ah, pai, você não entende nada. Ah, mãe, você não sabe de nada. É que na minha geração agora é diferente, né? Eu nunca falei isso, tá, gente? Nunca falei isso quando era jovem com meus pais, tá? Pode perguntar para eles que eles vão dizer: não, meu filho nunca falou coisa dessa. Vocês não entendem, na minha geração é diferente, na época de vocês era assim, mas hoje é diferente, né? E é aquele jovem que não sabe de nada ainda, mas acha, porque ele, de saber tão pouco, ele acha que ele já sabe tudo. O mundo dele é tão pequeno que ele acha que ele já tem uma compreensão do mundo, só que ele não entende que o mundo não é desse tamanho, o mundo é muito maior do que ele pode imaginar. Muito mais complexo, muito mais cheio de nuances do que ele pode imaginar. Então, quanto mais a gente cresce em sabedoria, em conhecimento, mais paciente a gente se torna. Por quê? Porque a gente entende que tem muitas formas de se viver, muitas personalidades, muitas formas corretas de se resolver o mesmo problema, que assim como tem gente que eu gostaria que mudasse mais rápido, também tem áreas da minha vida que eu gostaria que mudasse mais rápido, então estamos juntos nessa conversa, né? E eu devo me tornar mais paciente se eu sou uma pessoa de fato sábia, tá? Sabedoria não é só o conhecimento, né? Mas é o conhecimento aplicado à vida, conhecimento de Deus aplicado à vida. A gente deve se tornar mais paciente com as pessoas. Se você é uma pessoa muito impaciente, talvez você ainda não se deparou com a sua própria fragilidade, suas próprias limitações, e por isso projeta sobre as outras pessoas, né, uma cobrança que você traz sobre si mesmo. Então, primeira coisa que deve gerar é essa paciência. Segunda coisa, diz que a glória do sábio é ignorar as ofensas. Sabe por quê? Porque o sábio ele tem o mínimo de conhecimento, mínimo de sabedoria para entender o seguinte, que a sua ofensa a mim não me define. Dentro do nosso contexto, vamos pegar o contexto de PIB de igreja agora, né? Cara, eu sou um filho amado de Deus, quer você me ame ou não me ame, quer você goste do que eu fiz ou não goste do que eu fiz, eu sou um filho amado de Deus. E à medida que eu vou crescendo em sabedoria, eu tenho maior facilidade em ignorar uma ofensa, porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso defender quem eu sou, inclusive eu sei das minhas imperfeições. E talvez você vai dizer alguma coisa para me machucar, vai apontar algum erro meu e eu vou ter que concordar, vou ter que dizer, você tem razão, eu sou ruim mesmo isso aí. Não faço isso bem. Esse é um defeito meu, você tem razão, é verdade, você está certo, né? Por quê? Porque a sabedoria, ela traz
uma, uma, uma humildade saudável. Uma humildade que reconhece os meus limites, uma humildade que reconhece que ninguém é perfeito, né? Uma humildade que reconhece que todos nós temos os nossos defeitos, todos nós estamos em processo, então ela deve refletir dessa forma. Uma pessoa sábia, ela sabe do quanto ela tem sido perdoada já. Então, fica mais fácil perdoar o outro que me ofendeu. Porque eu também já dei muita cabeçada, já falei muita besteira, já fiz muita coisa errada. Então, cara, tá tudo certo. Você também deu cabeçada, também ofendeu, também falou coisa errada. Mas, ó, tamo junto. Eu já fui esse cara, né? Então, o sábio, ele não age como se ele tivesse que ser o legislador do acerto ou do erro de todas as pessoas, aquela pessoa que tem que ficar corrigindo todo mundo e tem que acertar tudo, tem que deixar tudo certo, tudo passado a limpo e tudo, sabe, em panos. Cara, tá tudo bem, tá tudo bem. Né? O sábio ele consegue lidar com essa situação de uma forma mais tranquila. Então, é a capacidade de você receber uma crítica e você primeiro reconhecer que você tem seus defeitos e talvez tem motivo para críticas, ou talvez você tenha sido criticado numa área que não é merecedora sua, mas está tudo bem. A opinião daquela pessoa não te define quem você é, quem você está buscando ser, quem você está trabalhando, né, em Deus para vencer. Isso te define muito mais do que a opinião de uma pessoa ou de outra. É a sabedoria de você saber relevar as coisas. Muita gente bota fogo no parquinho por não saber relevar algumas coisas, sabe? E a gente tem que ter a sabedoria, às vezes, para dizer, cara, tá bom, tá tudo bem, sabe? De cara, deixa quieto, não tem problema. Não vamos se matar por causa disso. Eu gosto de uma frase que diz, né, que a gente tem que escolher sobre qual montanha nós queremos morrer. Né? Imagina uma batalha, né? Batalhas muitas vezes são, né, marcadas por localizações geográficas, né? A gente tem ouviram do Ipiranga, né? Falando do rio Ipiranga, lá onde estava, né? Na programação da República. Então, normalmente tem localização geográfica, né? Batalhas, né, batalhas às vezes são marcadas por um morro, por um rio, por um vale e assim por diante, né? E a gente tem que escolher qual que é a montanha sobre a qual eu quero morrer, né? E tem montanhas que são dignas da gente, cara, da gente brigar, da gente ir até o fim, porque, cara, são valores inegociáveis e tal, e a gente vai para cima e a gente não vai brigar porque são coisas que são importantes para a sociedade, né? E eu acho que tem coisas pela qual a gente deve brigar, não tem problema nenhum. Mas tem coisa, meu irmão, que não vale a pena brigar. Que eu não quero que o meu nome diga ele morreu na batalha do monte né, de uma coisa boba, do cara que não gostou do pastor André. O pastor André, cara, sangrou e morreu a partir da crítica de um cara que nem vinha na PIB. Cara, eu não vou morrer nessa montanha. Agora, se você quiser falar assim, cara, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nessa montanha eu morro, hein? Ah, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não. Nessa montanha eu estou disposto a morrer. O pastor André sangrou e morreu na montanha de que só Jesus Cristo salva. Essa eu morro. Agora, pastor André foi criticado por um cara que falou que ele não faz tal coisa bem. Provavelmente o cara está certo. Provavelmente não faço bem mesmo. E tá tudo bem, né? Por isso que eu preciso de vocês precisam de mim, a gente precisa um do outro. E tá tudo certo. Então, gente, voltando aqui, porque o nosso tempo já está estourando. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Por quê? Porque ele sabe seus próprios defeitos, suas próprias lacunas, e entende que todo ser humano tem seus problemas. Todo ser humano tem seus problemas. Tá? Tem uma frase que eu gosto, até é um livro, é o título de um livro de um autor que eu gosto bastante. Diz assim: todo mundo é normal até que você passe a conhecer. Todo mundo é normal, até que você passe a conhecer um pouco mais de perto. Aí você descobre, todos nós temos nossas coisas, gente. Temos nossos trejeitos, nossos jeitos, nossas preferências, as áreas que a gente é sensível demais, né? As áreas que a gente é sensível de menos. Todos nós temos nossas coisinhas, né?
E tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo é assim. A gente acha que tem eu e as pessoas perfeitas, né? Cara, todos nós temos nossos defeitos e as nossas áreas de melhoria. E a sua glória é ignorar as ofensas. Por quê? Porque ele sabe quem ele é, tanto para o bem, sabe que ele é um filho amado de Deus e não vai ser definido pela opinião de uma pessoa, e também para o mal, sabe os seus defeitos e às vezes vai ter que admitir, não, você tem razão, estou nem ofendido porque você falou a verdade. Né? Então, que Deus nos cubra dessa sabedoria, da sabedoria de saber relevar essas coisas, saber ser mais paciente. Essa sabedoria é uma sabedoria profunda, não é só conhecimento. É o conhecimento aplicado à vida. Porque se você, por exemplo, né? Se você tem estudado Provérbios com a gente, você sabe, por exemplo, que aquele jovem rapaz lá do capítulo 7, que passa perto da casa da mulher adúltera e não deveria entrar, mas ele começa a entrar e daqui a pouco está enredado. Se você tem um mínimo de sabedoria, você sabe que você pode ser esse jovem rapaz, essa jovem moça. Não é só um cara lá que tem defeito. Não, se eu não cuidar, sou eu, é você, estamos tudo junto nisso. E a verdade não é só para a minha cabeça, é para eu aplicar para a minha vida, filtrar aqui, entender que eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, todos nós precisamos de ajuda, então sejamos pacientes. E quando a gente sofrer críticas, que a gente possa aprender a ignorar essas ofensas. Não é só crítica, é uma ofensa, né? A ignorar essa ofensa, que Deus te cubra dessa sabedoria, que Deus me cubra dessa sabedoria também. E lembro aqui, para fechar, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, você já deve ter ouvido isso, né? Ele escreve várias cartas, nas primeiras cartas ele fala Paulo, apóstolo de Cristo e tal, e ele vai e fala um monte de coisa e tá tudo certo, nada de errado com o que Paulo escreve. Mas à medida que Paulo vai escrevendo, se você for fazer uma ordem cronológica das suas cartas, você vai ver que Paulo acaba se tornando mais depreciativo dele mesmo, reconhecendo mais os seus defeitos. Por último, a última carta ele diz: Cristo morreu pelos pecadores, do qual eu sou o pior. Paulo não se exalta, Paulo não fala, não, eu sou o cara, eu sou apóstolo Paulo, eu sou Jedi. Ele fala, cara, quanto mais eu vivo, quanto mais tempo de caminhada eu tenho, mais eu reconheço o quanto eu preciso de Jesus. E se você está caminhando também, se você fez, por exemplo, 30 semanas, né? Talvez você possa dizer, quanto mais eu vivo, quanto mais eu caminho, mais eu reconheço o quanto eu preciso de Jesus. Que essa humildade seja a marca da sua vida e da minha também. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa palavra. Eu oro para que sim, nós possamos crescer em sabedoria que gera humildade, que gera paciência, que gera a capacidade de ignorar ofensas. Que isso seja algo profundo, uma obra profunda do Teu Espírito Santo em nosso coração. E que o Senhor nos ajude a aplicar isso à nossa vida hoje. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Passei do horário. Desculpa aí. Grande abraço. Deus abençoe. Até amanhã.